Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a minha prova 101 da F5, Application Delivery Fundamentals. Eu fiz essa prova na terça-feira e passei com um score até que baixo, tá, pessoal? Sei lá, eu tinha 70% para poder passar na prova, eu devo ter passado com 75, quase 80% da prova. É que na verdade eu recebi o score, mas eles fazem um cálculo meio esquisito lá de como que funciona a prova, que vai de tipo de 100 até 350 e aí cada questão tem um valor. É um cálculo meio doido lá do pessoal da F5. Mas eu tô chutando aí que eu acertei uns 75% da prova. Passei. Então, vamos pra frente. Para quem não tava sabendo, a NTT tava fazendo um processo. Eles têm um programa para poder dar o treinamento de F5 pra galera, mais os vouchers para poder fazer a prova. E eu entrei nesse programa. Confesso que não estudei muito para a prova, mas acompanhei sim algumas aulas, acompanhei o simulado, que primeiro você precisava ter feito o simulado e ido bem, e eu fui um dos que passei. Tem um colega meu também que passou faz pouco tempo, e eu quero falar um pouquinho sobre a prova, como ela foi, tá? Primeiro que uma das coisas que eu não gostei é que essa prova ela não pôde ser feita remoto. Então eu tive que ir lá mais uma vez na Vila Olímpia, no centro de testes da Pearsonville. Tive que atravessar a cidade de novo, né? Porque eu moro aqui na Zona Norte. E para quem, no horário da manhã, para quem vai para a Zona Sul, sabe que é 1 hora de viagem para qualquer lugar ali, né? E ele fica ali na Vila Olímpia. Quando eu cheguei lá tinha uma galera fazendo, tava bem cheio o centro. E eu tive que esperar mais ou menos uns 15 a 20 minutos até liberar espaço para eu poder fazer a minha prova. A prova foram 80 questões. Deixa eu abrir aqui, eu tenho uma colinha sobre algumas anotações que eu tinha feito. Foram 80 questões, todas elas de múltipla escolha. Tinham algumas questões de ambiente, por exemplo, você tinha lá um problema de log lá e apresentava alguns logs desse problema e você tinha que escolher a melhor solução. Eu tive 120 minutos para poder fazer a prova. Eu não lembro se a prova é 1 hora e meia mais 30 minutos por não ser a minha língua nativa, ou se foi 120 minutos mais os 30 minutos da língua nativa. Isso daí eu não me recordo. Eu sei que eu fiz a prova em mais ou menos 50 minutos, mais ou menos. Achei uma prova relativamente simples. Não é uma prova tão avançada quanto eu achei que seria. Uma prova, até porque é uma prova de início, né? A 101 é a primeira certificação a primeira prova da certificação de LTM da F5. Que mais? Eu separei a prova aí em mais ou menos 30 questões de conhecimento básico de redes. Por exemplo, vai ter bastante coisa de camada OSI, configuração de gateway de rede, configuração de interface. Tem bastante, por exemplo, tem um ou outro TCP dump que vai ter o arquivinho lá do TCP dump e você precisa identificar qual que é o serviço que tá sendo utilizado, por exemplo, se é um serviço HTTP, SMTP, SNMP, etc. Que mais? Vai ter mais ou menos umas 30 questões sobre o produto do Big IP em si, né? Sobre os produtos da F5. Então, por exemplo, como que funciona um Health Monitor, como que funciona o VS, como funciona o pool do F5, em qual tela que você encontra uma dashboard para ver todos os VS, por exemplo. Que mais? Mais voltados para questões do F5 em si, e umas 20 questões mais ou menos de F5 avançado, que aí vão te mostrar alguns logs, vão te mostrar, por exemplo, o TCP dump da caixa, e você vai precisar entender o que está acontecendo
e alguns problemas um pouco mais avançados também. Algumas dicas do que estudar, galera. A primeira dica que eu dou é entenda os códigos HTTP. Por exemplo, entenda o que a linha 100 de código de erro de HTTP funciona, para que serve. Por exemplo, information, 200 é ok, 300 é redirect, 400 é erro no client e 500 é erro no server, por exemplo. Entenda os principais códigos de erro, porque sim, caíram 4 ou 5 questões sobre esses erros, tá, pessoal? Pelo menos na minha prova, né? Camada OSI, qual a função de cada camada, isso é importantíssimo, caíram mais de 5 ou 6 questões sobre isso. Como que para que serve a camada de transporte, para que serve a camada de rede, a camada de aplicação, a camada de sessão, importantíssimo. Caíram alguns comandos de CLI de Big IP, galera. Por exemplo, como adicionar uma interface no equipamento de Big IP, qual que é a sintaxe de comando para você adicionar uma rota estática dentro do LTM, por exemplo. Uma outra situação é qual é o nome da CLI do programa que você utiliza dentro da CLI do Big IP. Então tem algumas coisinhas aí que são bem específicas de Big IP, tem que estudar e tem que fazer na prática, tá, pessoal? Tipo de arquitetura, se é full proxy, se é packet forward, qual que é a estrutura que você vai utilizar no dia a dia e qual a diferença entre eles, isso é importante. Manutenção da caixa, por exemplo, saiba verificar quando que um disco está cheio, saiba verificar onde que ficam os logs, por exemplo, /var, /log, para que serve cada pastinha, cada parte aí específica do Big IP. Saiba para que serve Quick View, saiba para que serve a página de suporte deles para poder fazer um upgrade. Por exemplo, pode cair questão para você de que o suporte da F5 está te informando para você fazer o upgrade, como que você vai fazer isso, qual página que você utiliza, como que você abre chamado com eles, isso caiu também. Que mais? Alta disponibilidade, isso daí é importante, como que funciona, se é ativo, ativo, passivo, quando um perde comunicação com o outro, qual que é o estado que a caixa fica, isso daí é importantíssimo, pessoal, vocês entenderem. Diferença de ARP e HARP, como que funciona o MAC Masquerading. Tem mais, deixa eu pensar, deixa eu lembrar algumas coisas. IPsec, VPN, IPsec, VPN, SSL e VPN, como que funciona cada uma. Onde você coloca o certificado do servidor de um VS, por exemplo, lá no profile, como que você coloca, como que você adiciona, essas coisas que eles vão cobrar na prova, tá, pessoal? Eu peguei aqui o blueprint da prova, ele não tem uma certa porcentagem de quanto que cai de cada tópico, mas pelo que eu tava dando uma olhada, seguiu bem o que é cobrado aqui o que foi cobrado na minha prova. Por exemplo, aqui a seção 1 é só de camada OSI e de redes básico, né? Tem bastante coisa aqui, tá, pessoal? Camada de transporte, MTU, a diferença entre TCP e UDP, camada de rede, camada data link, camada de OSI. Outro detalhe, saiba certinho quais que são por exemplo, quando você está falando de pacote, você está falando de qual camada? Quando você está falando de frame, você está falando de qual camada, etc, tá, pessoal? Que mais? Diferença de HTTP eu citei aqui. DNS caiu alguma coisa também, importante saber. SMTP também caiu. Beleza. Sobre produtos F5. Produtos F5 caiu um pouquinho sobre iRule. Também teve bastante. Isso que eu chamo um pouquinho mais de avançado. Perguntas avançadas de Big IP. Arquitetura, Full Proxy, Packet Forward. Isso daqui também é um pouco mais avançado. Alta disponibilidade também é um pouco mais avançado. É o que eu chamo um pouco de mais avançado aqui, de mais ou menos 20 questões.
Balanceamento de carga, como que funciona a seleção do server dentro de um VS, balanceamento, se é round robin, como que ele vai fazer esse balanceamento em si. Segurança eu não lembro de muita coisa, mas caiu também alguma coisa sobre criptografia, sobre chave pública e chave privada. Que mais? Autenticação não caiu tanta coisa não. Diferença de IPsec e SSL VPN, isso daqui é importante. Eles vão te dar um cenário que você precisa dar a melhor solução para a empresa X. Isso é bacana. Application Delivery Platforms, deixa eu ver, Application Delivery Virtual Machines, legal, também não caiu tanta coisa não. TCP Optimization também não tive muita coisa. Caching caiu bastante, caiu umas 2 questões de caching. Que mais? E é isso, pessoal. Aqui, ó, como eles estão dizendo aqui, ó, são 90 minutos para passar na prova e mais os 30 que eu tava em dúvida no começo, tá? Então, pra gente que é brasileiro, 2 horas para poder fazer a prova. 69% para poder passar na prova, eles fazem um cálculo doido lá. É aquilo que eu falei, as questões mais simples eu acho que valem 1,5 ponto, se não me engano, e as mais complexas podem valer até 2,5, e aí você nunca vai saber qual que é a questão mais simples, qual que é a questão mais complicada. Que mais? Aqui tá falando sobre retake, aqui Cognitive Complexity Descriptions, isso aqui não é muito a nossa cara aqui não. A prova tá $135 para vocês fazerem. Eu não consegui fazer ela em casa, tem que fazer nos centros de teste da Personview ou então da Prometric, que também você consegue fazer lá na K-Solution, se não me engano. O problema é que assim, aqui em São Paulo, se não me engano, a Personview só tem o centro de testes aqui na Vila Olímpia. Os outros testes que eram de terceiros, pelo que eu percebi, você não consegue mais fazer a prova. Por exemplo, eu fazia aqui perto do Senai, aqui na Lapa, eu já não estou conseguindo mais fazer essa prova, nenhuma prova lá. Outra coisa que eu queria passar para vocês, eu não estudei muito para a prova, tá? Eu tenho que falar a verdade, eu troquei de emprego esse mês e eu tô bem enrolado para poder conseguir estudar. Eu tô participando do processo ainda para ver se eu consigo mais um voucher para poder fazer a 201. E essa daí eu realmente vou estudar para valer. Essa daqui eu estudei praticamente uma semana. Eu peguei uma semana para rever algumas coisas. Eu montei um laboratório para poder relembrar algumas dashboards onde eu encontrava algumas coisas. CLI eu não vi muita coisa. Eu lembro que eu fiz alguns show Sysconnect da vida lá. Mas, por exemplo, a questão lá de como eu adicionava uma interface no TMOS lá, sem chance, eu devo ter errado. Tenho certeza que eu errei. Que mais? Mas aí, a minha dica é que vocês peguem firme, façam laboratórios, leve a sério, porque a prova não é tão simples. Ela é uma prova de entrada da F5, mas eu quase não passei, mesmo já tendo feito várias e várias outras certificações aí do mercado, tá, pessoal? Acho que é isso. Qualquer dúvida aí, pessoal, pode dar um toque aqui, colocar aqui um comentário no canal, eu respondo o mais rápido possível. E por favor, pessoal, ajuda aí o canal a crescer, compartilha, dê um like aí para poder aparecer um pouquinho melhor aí no nosso canal. E é isso, galera, valeu, abraço.